agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, amadas, a paz de Cristo Jesus. Paz, Jana. Paz, Lide. Paz, pastora Cris. Paz, Andréa. Paz do Senhor, Sandra Mara, que tinha entrado, mas foi meu, e aí eu tive que voltar. Paz, Bruninha. Gostaria que você abrisse sua Bíblia esta manhã. Paz, Lide. Abre, por gentileza, tua Bíblia aí em Isaías 43. Isaías 43 e o versículo 2 vai dizer: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, ele não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Grava bem esse texto, tá certo? Essa é a parte final do versículo de Isaías 43 e o versículo 2 diz: quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Abre ainda Isaías 63. Isaías 63. Paz, Angélica. Paz, Deise. Isaías 63. Para Deise e Angélica, né? Que não sei se ouviu, né? Primeiro versículo. Isaías 43. Isaías 43. E o versículo 2. A parte final, a parte C do versículo, que a gente gravar. Abre agora Isaías 63 e o versículo 9. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Abre a sua Bíblia também em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E é o que a nossa mensagem vai nos trazer hoje, da parte de Deus para a tua vida. Mas antes eu precisei ler esses outros textos para que você pudesse ter um entendimento, né, do socorro de Deus, da presença de Deus sobre a vida dos servos do Senhor. Daniel capítulo 3 e o versículo 22 diz assim: a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu estava meditando, né, nessa palavra, e eu quero orar para você, né, para que o Espírito Santo de Deus também fale ao teu coração, assim como falou ao meu coração. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, por um privilégio de podermos, ó Deus, juntas, meditar na Tua Palavra, buscar na Tua Palavra. Santo Espírito de Deus, nós te pedimos que os nossos corações, nesta manhã, mais uma vez, esteja receptível para receber a Tua boa palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, tira da nossa mente toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, todo pavor, Pai. E nos ajuda, a nossa mente está cativa à Tua palavra, ao Senhor. Nos traz, ó Senhor, a alegria que produz a Tua palavra para as nossas vidas neste dia. No nome precioso de Jesus. Amém. Quando eu estava lendo antes de ontem, né, o livro de
de Daniel, e eu já terminei o livro de Daniel, e eu estava lendo, e quando eu cheguei nessa parte desse versículo, o Senhor falou algo muito forte, né? Eu tenho até falado, né, assim, coisas que o Senhor tem me mostrado, né, assim, me revelado, e como, por exemplo, né, quando eu já ministrei várias vezes, a gente escuta os seus servos, ministros, né, aquele que está trazendo a palavra do Senhor, sempre ministrando, quando a gente vê, né, o vale de ossos secos, quando a gente vê as águas purificadoras, né? E o Senhor começou a me ensinar nesse texto algo, e nessa passagem também, desde sempre, né, o foco muitas vezes da minha mensagem, né, daquilo que o Senhor estava transmitindo, era o sobrenatural, e continua sendo o sobrenatural de Deus, quando a Bíblia relata o milagre da presença do Senhor. Muito pregadores, inclusive eu, nós vamos dar ênfase, né, que muitas das vezes Deus não vai nos livrar da fornalha ardente, mas vai estar conosco dentro da fornalha. É dentro da fornalha que a gente vai ver a presença de Deus. Mas quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou tão forte no meu coração, e o Senhor disse: preste bem atenção, filha, no que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente lê o texto, a gente até conhece o texto, muitas vezes a gente lê, relê, né, o texto, e de muitas das vezes nós não nos atemos ao detalhe, porque muitas vezes nós só vamos observar, só vamos ver algo tipo de extraordinário. Claro que, querido, quando Daniel entrou na cova dos leões, é evidente, né, assim, o milagre de Deus. Em momento nenhum estou tirando a grandeza do milagre de Deus, não, em nome de Jesus, tá certo? Eu estou dizendo porque é algo que me chamou bastante atenção nesse texto, porque eu, a pastora Adriana, sempre ministrei e sempre olhei somente o ato de dentro da fornalha, né, de estar dentro da fornalha, de ministrar acerca do que a fornalha representava, da presença de Deus na fornalha, do socorro de Deus, né, que Deus nunca nos deixa só, sabe? Sempre foi essa ênfase. Mas quando eu olhei para esse texto, e por isso que eu citei os outros textos, e comecei com Isaías 43, e pedi para que você, né, visse aí na tua Bíblia, você anotasse aí, Isaías 43, e o versículo 2, o final do versículo vai dizer: quando vocês andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, obedeceu a Deus e não se curvou diante da imagem de Nabucodonosor, né, que tinha se preparado, ele fez aquela imagem. E toda vez que a harpa, né, tocava, a cítara tocava, todas as pessoas tinham que se prostrar diante daquela imagem e adorar aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego disse que não se curvaria, não adoraria outro Deus senão o Senhor. E ainda que ele pagasse com a vida deles, eles assim permaneceria fiel ao Senhor. Ele não se curvaria, ele não se deixaria ser levado simplesmente pelo momento, pelo o medo que muitas vezes tenta nos tomar, né, e mudar a nossa vida e fazer com que nós venhamos a negar, nós venhamos a dar para trás daquilo que o Senhor tem falado para nós. Muitas das vezes nós vamos estar sim se curvando diante de uma situação, esquecendo de que temos um Deus que nos fez uma promessa. E aí, quando eu estava lendo esse texto, o Senhor estava falando ao meu coração. Quando a gente vai para Isaías
63, você vai ver que ele diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Para aquelas pessoas que acham que Deus não está nem aí para o teu sofrimento, que não está nem aí para o que você está passando. Deus, querido, Ele se importa com o teu sofrimento. Ele está, sim, atento ao teu sofrimento. A tua aflição, Ele te aflige junto com você também, querido. Ele, não existe essa palavra para Deus, né? Mas, Ele se preocupa, assim, com você. Ou seja, há um cuidado de Deus, né? E quando eu olho aqui esse texto, a Bíblia vai dizer, querido, que o milagre já aconteceu antes de eles entrarem na fornalha. O primeiro milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego já começou antes deles entrar na fornalha. Na fornalha, eles viram a presença de Deus. O segundo milagre do Senhor passeando com eles dentro da fornalha. Querido, muitas vezes nós precisamos ver, querido, que muitas vezes a gente precisa ter o cuidado de, estar atento aos milagres do Senhor. Porque muitas vezes, antes de entrarmos na fornalha, da presença de Deus passear conosco na fornalha, precisamos ver que o Senhor já está fazendo o milagre antes que entremos na fornalha. Querido, quando a Bíblia vai dizer aqui que os guardas receberam a ordem do rei para levar Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados, né? E a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. A Bíblia vai dizer que enquanto aquele soldado estava conduzindo Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha, as chamas queimaram, mataram os soldados. E Sadraque, Mesaque e Abednego não foi atingido. Porque a palavra de Deus diz em Isaías que quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Você já parou? Porque pelo menos para mim, de verdade, quantas vezes eu já li, quantas vezes eu já ministrei nessa palavra. Mas, querida, antes de ontem, eu fui impactada com essa palavra de Deus. Que eu disse, meu Deus, esse versículo estava o tempo todinho aí e eu não vi. Porque muitas vezes a gente só dá ênfase, né? E é louvável, viu? Em nome de Jesus. Deus sabe que eu não estou tirando a grandeza do milagre de Deus, não. O rei se admirou e disse, não eram 3? Porque tem o quarto homem é semelhante aos filhos dos deuses. E eles estão passando. A Bíblia vai dizer, quando você continua lendo o texto, que eles não tinham na sua pele nem cheiro de fumaça. Esse é o Deus que eu e você serve. Mas é um Deus que está nesta manhã dizendo assim, mais uma vez, para mim e para você, fica atenta. Percebes tu o que eu estou fazendo? Percebes tu o que eu estou fazendo? Ou você só acredita, ou você só glorifica o meu nome, se você me vê passeando com você dentro da fornalha? Você não está percebendo que aqueles que levaram, aqueles que intentaram, aqueles que estavam recebendo a ordem do rei e pactuaram com aquela ordem, querido, e foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que o Senhor tinha escolhido, que tinha dito assim, eu vou ser fiel ao Senhor, eu não me prostro diante dessa situação, eu não me prostro diante de outros deuses, porque eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. E se for necessário eu perder a vida, eu vou perder. Porque se Ele quiser me livrar, e aí a gente pode até pegar esse louvor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. A Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu para o rei. Disse, olha, rei, se o nosso Deus, Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha ardente. Mas se Ele não nos livrar, fica tu sabendo, ó rei,
que nós não nos curvaremos diante da tua imagem, dessa imagem, porque só a Deus é que eu devo adorar. Ele estava dizendo, olha, independente se Deus não quiser me livrar dessa fornalha ardente e eu vim a perecer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Deus tremendo, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Oh, minha amada, eu quero que você entenda que o milagre já aconteceu, o princípio do milagre já aconteceu quando eles estavam caminhando na fornalha. Eu estou dizendo, pastora Adriana, quando eu vi esse texto, o Espírito Santo de Deus bradou e me despertou, e eu vi esse texto, eu fiquei lendo porque parecia que eu não estava entendendo o que eu estava lendo. Eu disse, meu Deus, não é possível. Esses anos todos que eu leio a tua palavra, eu não vi essa palavra, porque tem tudo um tempo. Sabe como ontem, quando a gente ministrou na live, né? Quando chegou a vez de Esther, querido, sempre vai chegar a nossa vez. Sempre vai ter um momento em que a gente vai ter um entendimento que é algo que o Senhor vai querer falar conosco, querido. E quando eu olhei esse texto, Deus na hora me lembrou do texto de Isaías. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. E quando eu venho aqui para essa passagem, querida, nós podemos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego provavelmente deve ter ouvido falar do profeta Isaías. Do que Isaías era, porque Isaías falava para a nação. E com certeza Sadraque, Mesaque e Abednego deve ter ouvido quando Isaías, deixou declarado nos papiros, dizendo, olha, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão afogar você não. Quando você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Sabe aquele Deus que falou, acho que o mês passado, ou a semana retrasada, que o Senhor antes, o Deus que disse para Jeremias, antes de tu nascer, eu já tinha te escolhido. Esse Deus de antes, que já sabe as coisas antes, que prepara as coisas antes, que é você que é pego de surpresa, mas Deus não, querido. Você vai ver que Isaías já falou algo que Sadraque, Mesaque e Abednego foi viver depois. Foi viver depois. A Bíblia vai mostrar aqui, querido, que aqueles soldados, e eu quero que você entenda o que Deus está falando para você nesta manhã. Aqueles, não se preocupa não, querida, não se preocupa não, que aqueles que estão te levando amarrada, pensando que é o teu fim, planejando te queimar numa fornalha, se preocupa não, que o Deus que chega antes, queima quem está te levando, mas você fica intacta. Sabe por quê, querida? Porque você resolveu obedecer e confiar ao Deus da tua salvação. A não se prostrar diante da situação. Eu vou me vender. Tá certo. É isso que você quer? Para eu ganhar isso, para eu ter esse dinheiro, para eu ter esse emprego, eu vou negar. Para eu ter essa amizade, eu vou negar, o meu Deus e me juntar com esses tipos de pessoas, e estar fazendo e praticando as mesmas coisas, porque é dessa maneira também que nós estamos negando ao nosso Deus. Mas eu quero te dizer que aquele que permanece fiel, aquele que obedece ao Senhor, antes de Deus passear com ele na fornalha, para que todos vejam que Deus está sempre com você, onde quer que você esteja, por onde você andar, o Senhor está dizendo, eu vou estar com você, mas fica atento, fica ligado, porque eu já comecei um milagre antes da fornalha. E eu estou dizendo algumas pessoas riem, porque acho engraçado que eu tenho o costume de imaginar a mesma cena. Parece que eu estou indo lá naquela cena. E eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados, puxados pelos soldados, sendo levado para a fornalha. E quando ele olha para a fornalha, ele vê aqueles homens morrendo diante dos olhos dele.
E eu estou dizendo, se fosse alguns dos irmãos, tipo eu, o que aconteceu, Sadraque? O que foi que aconteceu, Abednego? O que foi que aconteceu? Gente, ele está levando, ele que se queimou e a gente não se queimou. A gente estava perto dele e não aconteceu nada conosco. Nem ardeu tu, Sadraque. Ardeu tu, Abednego. E tu, Mesaque, está sentindo algum calor? Está queimando tu? Não, estou não sentindo nada. Então não estou entendendo o que é isso que aconteceu. Que ele veio me amarrando, ele veio me entregando na fornalha. E aí eles que se queimaram, eles que foram destruídos. Como é isso? É o Deus que diz na sua palavra que, querido, se eu e você passar pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Querido, alguém pode até querer nos levar para a fornalha. Alguém pode até estar aquecendo a fornalha várias vezes. Mas eu quero te dizer que nesta manhã Deus está dizendo, aqueceu? Começa a ver um milagre que eu estou fazendo na tua vida. Começa a ver os teus inimigos, aqueles que prepararam a fornalha, aqueles que aqueceram a fornalha, para diante dos teus olhos cair. E você dizer, como foi isso? Não entendi. Não entendi porque a Bíblia está dizendo que foi aquecida 7 vezes mais. Aqueles homens estavam levando, não é a pastora que está exagerando não. É a palavra de Deus que está dizendo que quando ele estava levando aqueles homens, eles foram queimados. Queridos, eles estavam perto deles. E o que é que acontece? Que não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam junto com ele. Sabe o que impediu, querido, de Sadraque, Mesaque e Abednego ser morto antes da fornalha que já estava quente? Sabe? De ser morto igual como aquele soldado. Foi a fidelidade deles com Deus. Foi a confiança deles em Deus. Não se vender à situação, não foi se vender a uma amizade, a uma situação, a uma pessoa, a um medo, a uma situação apavorante. E ele disse, pois é. Por isso que Jó vai dizer assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele estava dizendo, olha, pode estar morte iminente, mas eu não deixo de confiar nele, eu não deixo de crer nele. E aí a gente vê o segundo milagre acontecendo. Sadraque, Mesaque, pense numa pessoa obediente. Né? Se fosse alguns crentes de hoje, ia apelar para o rei. Ia dizer, rei, vê só, escuta aí. A gente estava aqui, junto deles. Eles foram queimados. Eles morreram. Essa chama não ardeu da gente. Livra a gente, reconhece que o Senhor é Deus, que foi Ele que nos livrou dessas chamas ardentes que mataram teus soldados, que estavam obedecendo as tuas ordens. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego entra na fornalha. Eu creio, querida, que quando ele entra, eles já estavam glorificando a Deus e dizendo, olha aí, Mesaque, olha aí, Abednego, as chamas não ardem na gente, portanto a gente vai passear nessa fornalha, porque não vai nos matar. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco, Ele já está nos livrando desse fogo, porque olha aí, diante dos nossos olhos, antes que a gente entrasse na fornalha, o fogo estava aquecido, não ardeu, nem está ardendo em mim, nem está ardendo em ti, mas aqueles que nos levaram para a fornalha, eles morreram. Foi diante dos olhos de Sadraque, Mesaque e Abednego que o Senhor estava dizendo, olha bem, vocês estão junto deles. Eles foram queimados, eles foram destruídos, mas vocês não foram atingidos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entra na fornalha glorificando, exaltando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é grande. Porque, querido, muitas vezes, para um milagre tão estrondante que você muitas vezes quer esperar, você esquece dos detalhes que antecedem a um milagre extraordinário. E eu digo para você que eu fui uma pessoa que eu sempre olhava somente essa parte do versículo. O Senhor passeando na fornalha, o milagre que eles saíram intactos. A Bíblia vai dizer que
ele nem cheirava a fumaça. Nenhum dos cabelinhos do seu corpo, nenhum deles foram queimados. Querido, quando eu olho, eu já vejo, eu já fico incrível com isso. Mas quando Deus falou ao meu coração, e Ele disse, filha, presta atenção, o que antecede ao meu milagre. Eu não jogo ninguém na fornalha, daquele que se aflige, daquele que está amedrontado, sabe? Eu não tenho prazer na aflição deles, não. E aí, querido, antes deles entrar, Deus dá, sabe, aquela injeção de ânimo do milagre. Eu estou dizendo, a Bíblia não relata, tá certo? Eu estou dizendo que se fosse tipo a pastora, né? Eu estaria dizendo, isso que aconteceu. Rapaz, eles morreram porque estava sendo aquecida. Eu não estou nem sentindo ardor. Tu está sentindo alguma coisa? Estou não. Então vamos entrar. Porque o milagre da proteção, do milagre de Deus, já aconteceu antes de eu entrar na fornalha. E se Deus fez isso antes de eu entrar na fornalha, o que dirá, o que Ele vai fazer quando a gente estiver dentro da fornalha? Ah, querido, quando eles entraram na fornalha sem medo, sem pavor, porque eles viram Deus que cuidava dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor, o anjo do Senhor andava com eles dentro da fornalha, passeando, né? Provavelmente, né? Assim, a Bíblia não relata, mas eles glorificando ao Senhor, porque diante daquela visão de estar passeando no meio do fogo, no meio da fornalha, porque você acha que isso é uma historinha. Mas, querido, né, não vai fazer isso não, em nome de Jesus, mas tipo no São João, que muitas pessoas acendem a fogueira, ou quando alguém faz na pizzaria ou no forno a lenha, né, assim, quando a gente está muito próximo, a gente sente até a quentura, e muitas vezes a gente fica até meio que vermelho, não é, querido? Por quê? Porque as chamas começam a arder em nós. Imagine dentro da fornalha. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim nesta manhã, para eu dizer para você? Presta atenção no que antecede o milagre extraordinário de Deus. Porque ainda que você esteja sendo levada, amarrada, para ser jogada na fornalha, porque você não nega o Deus que você serve, o Deus que você confia, Deus está dizendo para você, querida, nesta manhã, que não se preocupa não. Aqueles que estão tentando bater palma, né, achando que vai acabar com você, você vai ficar tostadinha, né, assim, se preocupa não, que antes de entrar na fornalha, eles vão ser mortos, e ainda os que estão vendo vão ficar sem entender, porque não te atingirá as chamas. Não atingirá as chamas. E aí você vai confiantemente entrar dentro da fornalha. Porque se Deus já fez antes um milagre para você, imagine o que Ele vai fazer dentro da fornalha. Dentro da fornalha, querida. Nesta manhã eu quero que você entenda o que Deus está falando para você. Que você entenda que Deus, Ele se aflige junto com você. Ele não está alheio, né, ao que você está passando, à situação que você está passando. Mas o Senhor, querido, Ele está atento e providenciando antes da fornalha um milagre fazer na tua vida. E depois da fornalha, o Senhor vai estar dizendo para você, eu estou com você dentro da fornalha. Sabe que Deus também está mandando eu te dizer, querido, que vai ter milagre antes da fornalha. Antes de entrar na fornalha, já vai ter milagre de Deus na tua vida. Por isso, fica atenta. Fica muito atenta. Quando o Espírito Santo de Deus falou para mim, ele disse, filha, fica atenta. Porque antes da fornalha, já tem milagre acontecendo. Por isso que eu falei para você, querido, que essa semana era uma semana tremenda, que Deus ia fazer milagres extraordinários. Essa semana promete, sabe, milagre de Deus acontecendo na tua vida. E Deus nessa manhã me usa para a tua vida, dizendo que antes do milagre de dentro da fornalha, vai ter milagre que antecede o milagre extraordinário, que todos vão ver, que todos vão, porque se você observar, quando acontece isso, a Bíblia não relata que o rei disse, o que é isso? Ficou apavorado, eita, tira eles da fornalha.
fornalha, porque verdadeiramente eles servem a um Deus vivo. Não, a Bíblia vai dizer que quando eles entraram na fornalha e quando ele foi olhar de longe, ele viu e disse assim, não eram 3 que colocamos, mas eu estou vendo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho de Deuses. Querido, sabe o que Deus está mandando dizer para você? Que tem milagres acontecendo antes do milagre estrondoso. Daquele que todo mundo vai dizer, como foi isso? Ué, ela não estava assim, não aconteceu assim. E como é que isso pode ter acontecido? Aquele milagre que ninguém está esperando, que todo mundo está esperando ao contrário, que vai haver destruição, vai haver morte, vai haver fim. O Senhor está dizendo, não, mas presta atenção no milagre que antecede a fornalha. Que Deus abençoe a tua vida, né? Que você tenha recebido essa palavra. E que se você entendeu essa palavra, você diga, Senhor, me ajuda a estar atento ao milagre que antecede o milagre extraordinário que o Senhor vai fazer na minha vida. Querido Deus, muito obrigado por tua palavra, que onde estiver chegando essa ministração, essa palavra possa impactar cada vida e que os corações estejam receptivos a receber e ver e viver o teu milagre na vida de cada um delas. Ó Pai, em nome de Jesus, nos concede um dia de extraordinário, um dia cheio da bênção do teu favor, da tua bondade, nos cercando as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Logo mais à tarde, no nosso grupo do Zap, estamos com o nosso culto no lar. Hoje é nossa irmã Bruninha que está dirigindo e a pastora Cris está trazendo a ministração, né? Às 15 horas vai começar o nosso culto. Amanhã tem live de novo, uma palavra de Deus para a tua vida. Que você tenha um excelente dia, que você seja um canal abençoador, né? Quando Bruninha salvar, né, a live e colocar lá no nosso canal, que você possa, né, enviar para quantas pessoas precisam ouvir essa ministração, que a palavra de Deus chegue aos corações e traga vida para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.